Fala galera, um Brocando a Rede especial aqui no Bar Futebol Clube para a gente debater tudo o que aconteceu no Bavi, mas também do ponto de vista ético, social, político, tudo que o Bavi trouxe à tona na nossa sociedade. A gente está aqui com o Cássio Cardoso, lá do outro lado, atrás da câmera Fábio Domingues, que vai estar peruando, nosso mestre Paulo Leandro, que daqui a pouquinho Cássio vai apresentar quem é essa grande figura do jornalismo baiano. E antes, você sabe o que você tem que fazer: curta, compartilhe o nosso vídeo, o nosso canal, vá no nosso site barfc.com.br, compre as nossas camisas da 4 Brasil, @4_Brasil, 4 com 2, 3 T's lá no Instagram, Clube2Bia, clube2bia.com.br para você assinar aquele pacote de cerveja especial e para você ficar bem na fita, Gardini Barbershop, a nova barbearia de Salvador, ali na Avenida Paulo VI. Cássio, faça as honras de apresentar quem é o mestre Paulo Leandro. Pois é, fala galera, tudo bem? Estamos aqui com Paulo Leandro, jornalista, mestre e doutor em cultura e sociedade, torcedor do Vitória e estudante de filosofia. Um poço de conhecimento que vai botar o ponto de vista dele, mas não é um ponto de vista, como o Pedro bem colocou, esportivo necessariamente. É um ponto de vista social, cultural, do que aconteceu em campo e dos desdobramentos do que aconteceu naquele primeiro Bavi de 2018. Paulo, bem-vindo, muito obrigado. Esse coração rubro-negro aí, como é que se comportou diante dos acontecimentos? E solta o braço, como é que você pode conversar com a gente e explicar um pouco, dentro da lógica de cultura e sociedade, o que aconteceu domingo? Muito obrigado pelo convite. Muito legal o programa de vocês, estou conhecendo hoje aqui por dentro, né? Grato pelas palavras generosas da minha apresentação. Bom, minha decepção eu acho que é compartilhada por todos, né? Acho que não tem ninguém que diga, pô, fiquei muito feliz com aquele murro que Canu deu em Vinícius e todo aquele desdobramento, todos os efeitos, né, desse encontro dos clubes Bahia e Vitória no primeiro clássico do ano. Então ainda estamos todos sob efeito, acho, desse susto, né, que passamos. Eu estava comparando com um Bavi de 2008, há 10 anos, quando o Brasil vivia um clima positivo de democracia, eleições diretas, conquistas sociais, avanços, projetos que fortaleciam segmentos que secularmente estavam abandonados. Então era um clima de convívio muito mais agradável, e isso se reflete na manifestação cultural que é o Bavi. Então, nesse período nós tivemos dois Bavis que são antagônicos a esse que nós tivemos agora, que foi o Bavi do Senta, que é de menta, e o Bavi do Chupa, que é de uva. 2008. Então, naquele momento nós pudemos elaborar de uma forma bem tranquila essas gozações, a troca de provocações, que envolve um pouco de gestualização, né? Dessa picardia, essa zoação que faz o futebol ser tão divertido, né? E faz do futebol um laboratório de emoções. A gente traz do nosso cotidiano de conflitos muitos rancores, muitos ressentimentos, e a gente desloca para o futebol aquilo e pronto, fica ali no futebol, na brincadeira, na zoação. Então nesse momento o Bahia deu 4-1 no Vitória, no Barradão, e os jogadores do Bahia fizeram em grupo aquele mesmo gesto que Vinícius fez, ainda com aquela música do Creu. Creu, e porra, de boa. Nada. Deu Vitória na semana seguinte foi Feira de Santana e venceu por 3-0. Senta que é de menta. Exatamente. Então, mesma coisa, né? Ninguém brigou, ninguém deu murro, ninguém se estressou, ninguém defendeu a instituição como sendo assim. Então, é um momento mesmo, de uma forma que aí só os sociólogos mais adiante poderão estudar melhor. O Brasil, infelizmente, deu uma recuada gigantesca do ponto de vista dos valores, e agora nós ficamos assim, irritadíssimos, armados, doidos para nos ofender, para brigar, para partir para a luta, sem necessidade alguma, porque o futebol não é para isso e nem o convívio humano é para isso.
Então, por isso que eu topei também, vim aqui fazer minha pequena intervenção cultural, que eu venho fazendo agora, intervenções culturais, para tentar contribuir um pouquinho, para ver se pelo menos a gente não chega a ter um confronto armado, porque se não tivermos canais de diálogo na sociedade entre Bahia e Vitória, adeptos de religiões divergentes, de partidos também, de ideologias diferentes, se não abrirmos esses canais de diálogo com intervenções culturais, vamos infelizmente chegar a ver no Brasil situações de conflito armado mesmo, entre pessoas, em civis, porque a intolerância está em tal nível que as pessoas estão perdendo a esportiva, como a gente chama, né, com muita facilidade, e não tem necessidade disso. Com relação ao CREU, Paulo, quero que eu até me peço desculpa por ter interrompido. Não. O pessoal falou o seguinte: mas não foi direcionado para a torcida. Eles fizeram um CREU perto da torcida do Bahia. Independente se o CREU foi para cá, foi para lá, foi para cá, a intenção era a mesma. Era o CREU no Vitória. Era o chupa que é de uva pro Vitória, o senta que é de menta pro Bahia. O fato de Vinícius ter provocado, ter comemorado o gol, ter dançado para a câmera, olhado para a torcida, para a câmera, para onde for, a intenção é parecida com a do CREU. De fazer a dancinha provocando o Ciro do Vitória. Eu gostaria que vocês falassem sobre o evento anterior. Como é? Eu acho uma cronologia, né? A gente faz a cronologia, porque começou com a postagem. A postagem já começou com a postagem, né? O Vinícius, ele fez uma postagem que eu achei absolutamente desrespeitosa. A postagem tem um contexto dentro de quem o seguia, que essa coisa de mães e irmãs, deu pra ver, ok, mas ninguém tem obrigação de saber quais são os signos que ele, né, lida com seus colegas lá e parceiros de rede social, e realmente soou desrespeitoso. Esse é um ponto. Só para deixar claro, o Vinícius, quando estava jogando mal esse perfil na internet, que é de torcedores do Bahia, começou a provocar Vinícius, a dizer que o Vinícius estava mal, que tem pessoas ruins, horríveis e tem Vinícius. Teve uma postagem dessa. Só que o Vinícius começou a evoluir e o panorama mudou. Aí tinha essa brincadeira dele com mães, com irmãs, que ele estava comemorando o gol para irmão, brincando. Eu não entendi também direito a brincadeira de Vinícius com o perfil, não. Só que a partir do momento que Vinícius fala, é lá no Barra Lixo. Perfeito. Mães e irmãs delas não dá pra gente tirar de contexto que era algo provocando de maneira grosseira, de maneira errada, a torcida do Vitória. E ainda mais pegando um gancho que ainda seria um assunto para outro tema, que é de rede social, que é uma fagulha que acaba virando um grande incêndio dentro do contexto que é a rede social hoje no país. Chega para todo mundo, né? E a gente tem esse episódio. Depois a gente tem um episódio que o jogo acontece, ele marca um gol de empate, vai à torcida do Vitória e comemora provocando. Nós não vamos fechar o olho do que Vinícius provocou. Se a provocação, ou melhor, que a provocação, na minha opinião, não tem nenhum tipo de justificativa para o que aconteceu depois, não tem, mas ele provocou, é fato. Algo que também eu julgo como desnecessário, mas que eu entendo que isso acontece no futebol. E, por favor, fica à vontade, para depois você soltar o braço nisso. Depois veio a pancadaria, a reação dos jogadores do Vitória. Após tudo isso, o jogo continuou, porque o árbitro tomou as providências que tinha que tomar, expulsar os brigões. E voltou, e importante dizer isso, o jogo voltou a acontecer. E aí, o Vitória, vendo que ia ficar numa situação muito desfavorável em campo, com a expulsão do William Correia, e aí eu não vou ficar de novo com minhas palavras, deliberadamente forçou a expulsão que ia inviabilizar o jogo e aplicar um WO. O jogo estava 1-1. São 3 capítulos: a provocação de Vinícius na rede social e em campo, a pancadaria e as expulsões do Vitória. Sim, aí a gente, na verdade são 5, né? Porque eu colocaria o abandono deliberado do jogo, né? Que veio apoiado pela torcida do Vitória. O Vitória no Barradão apoiou isso, aplaudiu, cantou, e eu até entendo, porque o torcedor ele tem direito de ser assim. Mas tem também o quinto episódio, na minha opinião, é a postura institucional do Esporte Clube Vitória, após do seu técnico e do seu presidente Cartavia, após os acontecimentos, meio que negando, pelo menos para mim, aquilo que estava muito claro para quem estava acompanhando o jogo. Aí eu queria... eu não vou nem, Paulo, lhe perguntar exatamente a sua opinião, mas evidentemente você pode soltar o braço, mas entender por que esses eventos acontecem desencadeados assim. É muita coisa para mim, vocês são muito jovens, mais do que eu não tenho condição de assimilar tanta informação. E essa resenha aí eu deixo para a parte de rádio, o amigo já é da sociedade, né? Pedro também da Record, da Sociedade. É bom essa parte aí de resenha, porque dá audiência, né, rende. Eu vou ficar só com a parte da rede social, porque aí é muita coisa. E eu também, minha proposta aqui não é opinião. Sim. Eu vim fazer intervenção cultural. Então, essa parte de internet,
vou chamar um autor aqui chamado Nietzsche e trazer o livro O Crepúsculo dos Ídolos, assim falava Zaratustra. Nietzsche alerta para o perigo da gente igualar os desiguais, de fazer com que o forte e o fraco tenham o mesmo peso. E o perigo da internet é esse que Nietzsche, muito antes da internet, já observava no convívio entre as pessoas. Existe o forte, o capacitado, o preparado, o sagaz, a pessoa que consegue pensar melhor. E existem as multidões de fracos, que são pessoas que, por mais que você nutra de informação, que dê condição dele tentar abrir os olhos, ele vai ter dificuldade, porque ele é aquilo ali mesmo, né? Não tem como ele se igualar. O que acontece com a internet? Você entra agora com seu login, qualquer um de nós, e acessa qualquer espaço de fluxo da rede e escreve o que quiser. Sim. Não é verdade? É bonito isso, do ponto de vista da democracia, de uma visão de democracia, de uma ágora virtual, né, mundial, todos poderem se expressar. Mas tem esse efeito de você empoderar demais o fraco. Então, você vê o pobre rapaz que teve essa oportunidade de ser um jogador de futebol e atuar num clube de massa, tem uma oportunidade linda dessa, né? Quem de nós talvez um dia não tenha tido esse sonho? Eu consigo, né? De ser e ele tem, né? No entanto, falta-lhe tudo para ele exercer a sua cidadania virtual, porque ele usa a rede para isso. Então, o que acontece? A gente tem um gráfico assim, ó, não sei se dá para perceber aí, mas nossa revolução tecnológica tá assim, ó. Eu soube que tem um iPhone aí de R$8.000, né? Faz 1000 coisas. Então, porra, você é empoderado com um bicho desse na mão, velho, você faz o diabo que quiser. Bota pra... Pode dizer, pode. Bota pra fuder, velho. Cuidado você com esse bigode mão pra frente assim. Aí, resultado. O que acontece? O nosso desenvolvimento ético é assim, o gráfico é assim, ó, uma seta para cá e outra descendo para cá, é esse o gráfico. Então o que acontece? À medida em que a gente for ampliando a inclusão digital sem fazer intervenção cultural, né, vai acontecer isso mais vezes. O que acontece? Mentiras disseminadas na rede, pessoas que sem leitura alguma começam a se... Eu conheço um amigão meu que tá adorando o WhatsApp, conseguiu aprender a usar, e aí todas as porcarias que ele vê, sem filtrar nada, ele compartilha em alta com todo mundo na rede. Vocês precisam ver a quantidade de mentiras, de calúnias, de merda que esse cara passa. Eu inclusive já disse a ele, em nome da nossa amizade, amigão, não me passe essa merda mais, porque é desagradável você ter acesso àquilo. Então o que acontece é isso. Esse bichinho aqui, sem esse aqui, dá isso aí que vocês viram, que é a disseminação da estupidez e a provocação dos ânimos, dos afetos. Os afetos ficam exaltados. Já temos no confronto entre os jogadores e os torcedores o princípio agonístico, que é você querer vencer, a vontade de vencer, né? O aniversário de Schopenhauer é hoje. Então, aqui, esse livro é perfeito para a internet nos dias de hoje. Como vencer um debate sem precisar ter razão. É a clara evidência do que acontece na internet hoje. E também entre os torcedores, entre os cronistas também, entre todo mundo. Todo mundo está nessa pegada desse livro. Então, mas ele também outro visionário, né, muito antes do que a gente vive hoje, ele escreveu esse livro. Claro que é irônico o título e tudo. Ele está denunciando a estupidez humana de querer ter razão sem vencer o debate sem precisar ter razão, que é o que nós enfrentamos hoje, né? As pessoas estão partindo primeiro da doxa, que é a opinião, ou seja, você tem uma opinião e aí você tenta buscar notícias, fatos que justifiquem a sua opinião. Quando o caminho do conhecimento é o oposto, você primeiro tem o que os gregos chamavam de episteme, conhecimento, depois você
você juntar um monte de conhecimento sobre aquilo, aí você forma a doxa, que é a opinião. E não o contrário. O que acontece hoje, o que chamam de pós-verdade, é essa prevalecência da doxa sobre a episteme. E a inversão do caminho do conhecimento, que primeiro é a episteme. E para ser conhecimento tem duas características do conhecimento que nós estamos esquecendo também. Primeiro, o conhecimento é sempre provisório, ele pode mudar a sua ideia sobre algo desde que você se convença de que aquilo já está superado. Então ele é sempre provisório e ele é sempre refutável, ou seja, para ser conhecimento algo precisa ser sempre combatido, você sempre precisa divergir. Por isso que é importante a divergência, você gostar do outro. A gente está num caminho totalmente medieval, que é você ter um clube, ter uma religião, ter um partido e é aquilo ali, o outro, foda-se o outro. Não, você gosta daquele, se identifica com aquele e tenta entender o outro para ver se o outro também não tem razão. Admirar também o outro. Se você não ama, quem ama admira já. Não sei se ama, mas quando nós estamos amando, nós admiramos automaticamente, nós damos, né? Quem ama dá, né? E quem não ama pode ser generoso. Generosidade é um valor moral, tolerância é um valor moral. Nós estamos altamente intolerantes, parecendo essas criancinhas de pequena, né? Somos todos infantilizados, ficamos infantilizados, né? Com essa possibilidade de externar nossas paixões de forma exacerbada. E aí vai o primeiro item que você falou, que é essa parte aqui Vinícius posta, algo que soa desagradável para os lados de Canabrava. Eu só consegui chegar nesse primeiro ponto porque foi muita coisa. Tudo bem, vamos lá para o segundo então. Depois dessa... Só para terminar, Paulo, talvez fazendo não uma síntese, que não é isso que eu estou buscando aqui, mas para o pessoal deixar mais claro, vale mais a minha opinião do que a sua, independente se eu estou certo ou se eu estou errado. Não, vale mais você conhecer como o outro pensa. Não, hoje que eu digo, nessa intolerância toda. O comportamento hoje. A minha opinião é essa, independente se eu esteja certo ou errado, mas é a minha opinião, então tem que sobrepor a sua. Somos bichos, então. É como se fossem gatos ou girafas. A gente abriu mão, aqui eu vou chamar outro autor na minha intervenção cultural, que é chamado Kant. Immanuel Kant. Trouxe para vocês a Crítica da Razão Prática. Quem não leu esse livro, que é bem difícil, por sinal é preciso ter um professor para ele, não pode discutir nada, porque ele é o fundador do convívio. Não é? Você convive porque você aceita o outro. Você consegue assimilar o que o outro tem a dizer. E assim você pode formular o seu ponto de vista e reformular continuamente através dessa troca, né? Crítica da Razão Prática é um livro que nos provoca o questionamento filosófico que ainda domina até hoje, que é como podemos conviver melhor. A gente pergunta isso alguma vez quando vai à internet, quando vai ao estádio, quando está em família, aqui entre nós, em todo lugar. Quando a gente pergunta isso, como é que eu posso conviver melhor com os amigos aqui? Chegando no horário que vocês marcaram, sendo cordial, aceitando o formato do programa. E vocês, como podem conviver melhor? Aceitando as maluquices de trazer um monte de livro, fazer intervenção cultural, sabendo que... Sabe como é o convívio que é? Mas não, sem isso aqui, o que é que a gente faz? Bota pra fuder, eu sou o bom e foda-se o outro. E vou resolver aqui, vou resolver aqui. Ou na arma. A gente tem hoje um político que cresceu muito depois da deposição da presidenta Dilma, que foi o Bolsonaro, né? Ele chegar a usar mesmo gesto de metralhadora. Então, um povo, uma sociedade que admite admirar um gesto desse, uma pessoa com uma proposta que ele tem, até de armamento, né? De armar. É esse livro que eu vou trazer para você. Psicologia de Massa do Fascismo, Wilhelm Reich. É um livro também importante para quem quiser compreender o momento atual no Brasil. O que é que está se passando. Para que a gente não chegue daqui a pouco tempo a chorar situações lamentáveis de genocídio até, né? De
de grupos sociais que são mais vulneráveis. Porque de alguma forma a gente desenvolveu essa doença, né? Essa doença da violência. A violência está institucionalizada, né? Temos primeiro vamos para a violência e depois é que vamos para as políticas sociais. Enquanto que naquele Bavi que eu te falei de 10 anos atrás, qual era o valor maior para nós? Políticas sociais, inclusão, era alimentar quem estava com fome, era dar acesso à universidade para quem não tinha condição, como o jogador, por exemplo, hoje. Qual era do Bahia também? Jogador, você representa o Bahia. Exato. Não pode, meu filho. Vem aqui aprender o que é o Bahia. Nossa instituição. Nosso clube nasceu em 31 com essa proposta. É um clube que visa alegria, alegrar as pessoas. Não é para estar ofendendo o outro. Isso não é desporto, porra. Não é desporto. E aí está a questão, talvez o item 5 do Vitória, né? Algo que me afetou enquanto rubro-negro, porque minha condição de rubro-negro vai muito dessa do clube educador. O Bahia é mais o clube vencedor, digamos, né? Para mim que sou um rubro-negro já idoso quase, para mim o valor moral o convívio. O Vitória é o clube que nasceu para produzir essas condições de esportividade, que o primeiro estatuto do clube em 1903 dedicava o cavalheirismo e a disciplina como os principais valores, né? E o Vitória é um clube que traz isso no seu espírito, né? Você vê que nós somos capazes de perder título em casa para o Colo-Colo e para o Bahia de Feira. Não é fácil para você entender, né? Poderíamos ser decacampeões, mas não. Nós perdemos em casa para o Colo-Colo e para o Bahia de Feira. Por que não? Né? Isso engrandece, eu acho, o clube. Não há pequena. Numa visão tricolor, há pequena. Numa visão rubro-negra, engrandece. Você percebe os valores e por que tem o Bavi? Por que somos antagônicos? O Bahia nasceu para vencer. Nasceu de jogadores que estavam parados, porque a Associação Atlética e o Baiano tinham fechado seus departamentos de futebol. Eles se juntaram e fizeram um time. Vitória nasceu na era moderna, junto com a iluminação pública, água encanada, transporte público. Então, é um clube que é o acesso da Bahia à era moderna. Ele traz, então, no seu rastro, aí sim, o peso institucional das famílias e tal. Então, o Bahia é muito mais à vontade, mais alegre, mais feliz, mais putanheiro, aquela alegria. Sabe como é, né? A gente conhece bem os perfis das duas torcidas. E para mim foi uma surpresa muito lamentável, enquanto rubro-negro, uma triste decepção, que em vez da gente ter feito como em 92, que a gente estava com 2 a menos, também com absurdos de arbitragem, e fomos lá e ganhamos de 1-0 o gol de Arthurzinho de cabeça. Arthurzinho. Não é Azão, não. E o Bahia tinha sido campeão brasileiro, não era muito tempo antes, não. 3 anos. Ainda tinha a base ainda. Temos 1-0, pô. Qual o problema de encarar eles com 1 a menos, 2 a menos? Com 2 a menos, não. Com o Jailson também a mais, né? Ainda tem isso. Porque desde Viafra que esse cara tá pitando, ele tava pensando, porra, 2010, aquele Bavi que teve, que escandaloso. Outra coisa que você esqueceu do item 6, não sei se pode dizer, que você é ligado não sei se vocês são ligados lá aos esquemas do poder do futebol, sempre tem, né? Não. Mas, todo mundo é santinho. Se quiser pesquisar, é maravilha. Santinho ninguém é, mas a gente tá na imprensa, não é você não tem ligação. Não é você não, mas a gente já tá idoso. O que acontece? É violência também você manter um gestor que sabe-se que... Porra, vamos renovar, velho. Bota você. Passa a mão da Federação Baiana. Você não quer ser candidato, você é um jovem capacitado. Porra, fica aquele esquema o tempo todo, velho. Isso não é violento, não? É violência. É violência também. Você não renovar o quadro de árbitro, você manter os mesmos nos postos de poder o tempo inteiro, os mesmos esquemas de contratação de jogador, que a gente sabe como é que é feito. Os clubes contratam quantos por ano? 100? 100 e quantos? 70? Não sei. Exagera. Você juntando Bahia e Vitória, você contrata aí 50 jogadores. É exagero, velho. Tem demais. Tem muita coisa aí que precisa ser explicada. E é também violento.
E vocês percebam também que a violência nos estádios baianos, ela prosperou e se consolidou no momento que sofremos a maior violência da história, que foi a decisão de 99, quando o Poder Judiciário deu a um clube de remo da Ribeira, não tinha nada a ver com a história, uma liminar para tirar a final do Barradão. Então, percebam que até ali nós tínhamos de ocorrência de violência nos estádios 10 em média, segundo o trabalho desenvolvido por Roberto Perazzo Filho e José Raimundo Silveira, trabalho de conclusão de curso, A Rivalidade Civilizada, orientado por Washington de Souza Filho. Nós tínhamos 10 ocorrências, 4 por bebedeira e 6 por venda de ingresso cambista, né? Venda de ingresso falso, ou ao contrário, 6 e 4. Então, a partir dali, quando acho que a sociedade olha assim e diz, é essa autoridade que está me governando? Que porra é essa? Não, e aí se contra. É claro, porque você vê que é um vácuo de poder, digamos. É uma tirania, né? Você fica submetido a tiranias durante longos períodos, então você não tem a quem apelar. Nós na crônica não damos muito espaço para os torcedores se manifestarem, exceto nos intervalos de jogos para falar. Aquela pós-jogo. Mas não seriamente, né? Eles já não se sentem representados, eles buscam seu espaço e aí parte para o confronto. Porque não tem muito aí a necessidade da intervenção cultural também, né? E por falar em partir para o confronto, depois da provocação veio a violência no Bavi, a briga, a confusão, o fato de você não conseguir entender aquilo como uma provocação, por exemplo, até como uma brincadeira, por mais ridícula, e que não é uma brincadeira, mas tem brincadeiras que você sabe que passa do limite, mas você engole seu sapo e você tenta reagir de uma outra maneira, mas não. A única maneira que a gente viu no Bavi de se combater a provocação de Vinícius foi Fernando Miguel indo até Vinícius, pegando ele pelo pescoço, e aí toda a confusão começa. E aí eu emendo a pergunta, é o seguinte: por que você acha que, por exemplo, os jogadores do Vitória, em vez de chegar no Jailson Macedo Freitas, que considerou a comemoração do Vinícius uma comemoração obscena, isso ele considerou porque ele expulsou o Vinícius, por que você acha que os jogadores do Vitória, em vez de até inteligentemente virar para o árbitro e dizer: seu juiz, isso é um desrespeito, ele merece o cartão, se expulsar e ficar com uma vantagem esportiva em campo, em vez de raciocinar nesse sentido, raciocinou de que deveria tirar uma satisfação ali e até começar aquela confusão? Porque não é fácil. Os afetos, quando estão triscados e a gente vive um incentivo a isso, né? Por parte até do poder central, né? Então existe todo um incentivo, um estímulo, até por nós da mídia, nós estimulamos isso abertamente. Meu livro, você me citar também na intervenção cultural, meu livro mostra isso, como a violência é produzida também nos textos da crônica esportiva. Ela não chega, a gente não só reflete o cotidiano, nós produzimos realidade. Sim. No momento que você está fazendo esse programa comigo e tal, o que nós falamos aqui vai produzir na mente das pessoas algo que vai virar real também. Não é dizer... Então, no momento que a gente atiça, sacaneia, bota um contra o outro, fica naquela sabe? Aquele cabo de guerra. Botando pra brigar mesmo. Aí depois vem a briga. O jogador é marginal. O torcedor tem que ser preso. As torcidas tem que... Vem cá, amigão, e sua parte nisso aqui? Por que você não reflete sobre isso? Leia o livro, então, e depois converse comigo pra gente debater em bom nível, buscando o conhecimento, para ver se também nós, jornalistas de crônica, não temos uma grande parte nisso aí. Não, porque a gente quer audiência, amigão. A gente quer vender. Que é um e a gente descobriu... anunciante, enfim. A gente descobriu nos anos 30 com profissionalismo, tá demonstrado aqui. Depois vocês leem. A gente descobriu que assim a gente dá mais audiência, a gente vende mais jornal, se a gente estressar, inflamar, e se a gente desenvolver os valores de convívio esportivo, essa chatice. Se a gente desenvolver a chatice, não, ninguém vai comprar, ou pelo menos vai comprar menos, não vai comprar tanto quanto você na sua guludice comercial gostaria, porque você quer prosperar. Mercado não tem valor, mercado tem mecânica. Qual é a mecânica de mercado?
Você produziu, tem um programa que produziu, vendeu, deu audiência, atraiu comercial, lucrou, pronto. Girou a roda. Girou a roda. E isso se dá muito... Qual o valor que tem isso? Isso se dá muito principalmente pela relação que o torcedor tem com o clube, que é de paixão. Então o torcedor quer ver ou quer sentir que quem está do outro lado dando uma opinião ou lhe comunicando algo relacionado ao seu time está com o mesmo sentimento inflamado. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou lá comentando e digo assim: não é possível que o Vitória esteja jogando no Barradão e perdendo tantos jogos no Campeonato Brasileiro. Tem que ter homem aqui. Pô. É um exemplo do que você está querendo dizer? Não, o que eu quero dizer é que há uma metamorfose, um processo, uma transformação de uma crônica e de uma torcida que antes tinha um convívio muito mais agradável. Bahia e Vitória, para vocês terem uma ideia, eles pousavam juntos para fotografia, e na fotografia do primeiro Bavi tem um jogador do Bahia deitadinho no colo de um jogador do Vitória, assim, na boa. O convívio era muito mais agradável, digamos. Você, se não amava, tolerava mais o outro, né? E, no entanto, com o processo de mercantilização e de profissionalização, que hoje está exacerbado com a questão do marketing, né? Tudo é o Deus marketing, a quem devemos nossa alma hoje, né? Ele determina até a hora que o jogador vai ser entrevistado, ele dirige como é que a informação tem que ser conduzida, né? O jornalismo ficou muito refém dele, né? Então, esse processo todo vai levar à extinção do clássico Bavi. Porque o que é que está faltando? Nós já estávamos com torcida única. Agora que foi liberado, estressou de novo. A briga que era lá em cima, relação, né? Que não teve... As duas torcidas não teve relação com o problema principal. Mas vai ter agora, porque no momento que você tem uma crise dessa... O exemplo lá de vir do campo... Até porque inverte os papéis. E o jogador, ele tem esse papel de referência. Ele é o desporto, ele é o atleta. Sim, ele é o cara... Ele tem que servir de exemplo. Porque a sugestão que a gente poderia deixar nesse programa para os clubes, para a direção do Bahia, Nelson está lá ainda. Nelsinho, o Imperador... E no Vitória também, meus amigos que estão no Vitória, que não são poucos, tentar levar para as diretorias essa possibilidade também de fazer mini cursos, por exemplo, quando o jogador chegar contratado, fazer um mini curso de 20 horas, dar até um diploma para o atleta, dizer: amigo, o desporto é isso, a história do Bahia e do Vitória é essa, e você, é isso aqui que é o convívio, né? Para a crônica também eu não vou sugerir, porque a não ser que seja nova a crônica, vocês chegando, porque seria perder tempo. Mas para os novos cronistas como vocês, tentar também fazer isso, porque eu tenho certeza que poucos sabem o mínimo que se deve saber para exercer bem a crônica esportiva, o ideário esportivo, como surgiu o desporto, para que serve, história básica nós não temos. Então o convite de vocês é para fazer essa intervenção cultural. O que está faltando é cultura, conhecimento, e está sobrando animalidade, instinto, visão mercantil, mercadológica, coisas que só levam a agravar a violência e a jogar fora até a própria possibilidade de lucro. Porque no momento em que você quer só ganhar rapidamente a partir dessa provocação dos baixos instintos para gerar audiência, vai chegar um dia insustentável, e vai ficar insustentável. A médio, eu acho que a curto prazo, amigão, porque os sinais já estão claros. Esse torcida única, Canu dá um murro em... O que é que está faltando para acabar o clássico? Não, você não vai querer ir? O campeonato como um todo. O campeonato cai em descrédito. Eu vivi muito. Qual é a marca que vai querer se associar a um campeonato que, além dessa briga, tivemos agora falta de luz em Riachão do Jacuípe mais uma vez, e outros tantos exemplos. É interessante o ponto do Itapajipe, e que a gente sabe, né, não vai ficar também passando pano, que foi a diretoria do Bahia que procurou uma presepada para não mandar o jogo não ser no Barradão, e para desmoralizar ainda mais isso, uma semana depois jogou a final da Copa do Nordeste lá, onde tomou 2-0, 2 gols de Pablo Hernandes. Eu, como torcedor do Bahia, eu fui naquele jogo. Eu queria ir para a final no Barradão, que o Bahia tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e eu
fiquei absolutamente decepcionado com o tipo de liderança que meu clube tinha. E você tocou no ponto certo. Eu não tinha a quem recorrer. A liderança do meu clube fez aquilo. E a gente teve aquela cena dantesca de 2 times comemorando cinicamente cada um em um campo. E aí eu sei que o errado ali foi o Bahia, né? Então, a partir dali desencadeou. O que a gente pode ter na sua opinião, claro, ou de consequência depois da gente ver dentro de um Bavi que já está sofrendo com essa história recente, um abandono de campo depois de uma cena de violência, e o que de repente a gente pode fazer para tentar evitar as consequências desses episódios? O problema, amigão, é que a questão é muito estrutural. Então, quando é muito estrutural, você pode interferir muito pouco. Porque o futebol tratado como um produto, ele precisa dar resultado, ele precisa dar lucro para as cadeias que estão envolvidas, que é empresário, jogador, televisões, rádios, própria bilheteria, tudo isso aí. Tudo isso aí tem que ganhar, porque a mecânica de mercado tem que funcionar. É a indústria. Então, eu sou pessimista em relação a qualquer melhora substancial, digamos. Podemos amenizar, né, com a cultura. O conhecimento pode sim, educação e cultura. Porque a pessoa, quando tem acesso ao conhecimento, ela altera o estado de consciência. É como se você virasse outra pessoa. Você acaba de ler um livro que... Um grande autor, né? Não é porcaria, porque tem muita merda também. Autoajuda, como fazer 10 passos para ser feliz, 10 passos para 10 maneiras de ganhar dinheiro. Muita porcaria. E também muita leitura raivosa, de intolerância, muita mentira. Então, para isso tem um professor também, né? Que seria uma peça fundamental. E não se a gente quer fazer realmente uma mudança, tem que ser intervenção cultural, com conhecimento, com debate, troca de ideias, fortalecimento da educação, como vínhamos tendo. Agora, com 20 anos de congelamento de investimento em educação, vocês imaginam qual é o projeto dessa gente para o Brasil, né? Que é armamentismo, né? A indústria de armamentos, intolerância, perseguição, mais leis mais rigorosas, como se isso não fosse aumentar a violência em vez de contê-la. Então, eu acho que amigão, a questão estrutural é difícil você curá-la, não é assim, com paliativos, mas com conhecimento e educação é possível fazer muita coisa. Se nós, por exemplo, conseguíssemos passar conhecimento, como estamos agora tentando, né, nesse programa, se isso fosse feito numa mídia assim, nessas mídias que alcançam, né, aqui a gente vai alcançar muita gente, mas tem outras mídias que alcançam menos do que a gente queria. Mas vai crescer, e a internet e é muito positivo que a gente possa fazer isso. Imagine que antes da internet, para a gente fazer isso não tinha espaço nenhum, não existia espaço. Ou você tinha que estar na mão do editor, do dono do programa. Agora não, você se reuniu, chamou e tal, já fez, já foi pro ar. Então isso já é um avanço. Então é preciso um projeto, a retomada do projeto político brasileiro de fortalecimento das nossas universidades, da educação do nosso povo, acesso das pessoas a livros, a intervenção cultural. Aí pode ser que a gente consiga reduzir esse dano, né? E dialogando com essas... Ninguém quer tomar, não vai ter mais. Não é isso. Não é que vocês podem ganhar dinheiro, podem continuar ganhando o dinheiro de vocês, agora dê um pouquinho para a educação, até para poder manter um negócio, senão acaba o negócio, porque vai ter violência demais e ninguém vai curtir o produto. Paulo, por falar em violência, por falar em intolerância, hoje o que a gente mais vê, até nas redes sociais, é clubismo, clubista, você só defende o seu, você só está falando isso porque você é Vitória, você só está falando isso porque você é Bahia. E a partir do momento que Vitória, que outro rubro-negro falam algo que a torcida na sua maioria não gosta, não é possível que você, como a imprensa rubro-negra, não está dizendo isso. Primeiro que imprensa rubro-negra, imprensa tricolor, isso me dá uma angústia, me dá uma raiva. Eu fui marcado em muitas hashtags Sarda Press. Sarda Press. Pois é. Aí, a gente pode olhar como... É legal isso, como brincadeira, só que a gente sabe que vem com a conotação
Pejorativa. Eu entendo, eu entendo, inclusive, o comportamento do torcedor. Eu já falei, pra mim, o torcedor tem direito de ser amador. Tem. O clube tem direito é de quem ser pode dar apaixonado, regra e compasso a isso. Pelo menos esse movimento. Mas como é que a gente pode diminuir essa intolerância clubística? Aí tem que ser com Kant mesmo. Só Kant. Por que virou uma arma tão grande apontar para outra pessoa e dizer que ela é clubista? Porque quem prevalece é Machiavelli, um autor de 1513, Niccolo Machiavelli, e não Kant. Kant é intencionalista. Então você, por exemplo, diz, o que você me disse, eu tenho boa vontade de ser cronista, porque, embora seja Vitória, eu leio o mundo de uma forma que considero equilibrada e posso fazer meu trabalho. No entanto, as pessoas me enxergam maquiavelianamente, como se eu, sendo Vitória, tenho de buscar o resultado do Vitória. A diferença de Machiavelli para Kant é simples. Machiavelli, o foco é o resultado. Então, você ganhou o jogo foi bom. Isso. Importa como você ganhou? Não. Como você gostou de uma garota, colou, deu ideia, pegou, beleza. Então foi bom. Como você pegou, Machiavelli não quer saber. Se mentiu, por exemplo. Não, se mentiu. Ele não quer saber. Ele só quer saber se você pegou. Já Kant não, ao contrário. Kant quer saber ao conquistar a garota, como foi essa Como foi o seu comportamento? Você foi legal com ela, você pagou o sorvete, você chamou pra você foi de boa, entendeu? Percebe? Aí quando você vai analisar o resultado, aí você fala do desempenho do jogo ou só do resultado. Dá pra chamar Kant de Fernando Diniz e Machiavelli de Celso Roth? Eu diria assim, Kant seria a seleção de 82, que pra mim é muito mais valiosa do que a massa não sabia. Porra, massa. Não, Kant seria 82, Tele e a seleção que perdeu pra Itália, mas que pra gente encanta todo mundo até hoje. E Machiavelli seria 94. Parreira. Ganhou, a busca do resultado. 1-0 na Costa Rica, o caralho, importa ganhar, né? Não importa como ganhou. Então, nossa sociedade, de uma forma ou de outra, e o mundo de modo geral, é unânime em Machiavelli. Todo lugar. É a busca pelo resultado. Pelo resultado. Todo lugar. Qualquer empreendimento que você faz. Vendeu, foi bom. Como vendeu, não importa. Qual é o problema disso? É que o efeito da venda, ele não para na venda. Ele tem outro efeito. Então, se você vende, por exemplo, se você é um vendedor e vende um produto para um cliente que está estragado, que não é um produto legal, mas você conseguiu vender, o problema do cliente vai curtir. Funcionário do mês, o caralho. Mas depois você perdeu esse cliente. Ou ele pode até te acionar no Procon. Porque foi bom para você, mas o efeito foi uma merda. A gente poderia citar vários exemplos, até pelo azar, porque o mundo entristece. Por exemplo, nossa delegação da Chapecoense, por exemplo, classificou-se para a final da Sul-Americana. Foi bom o efeito, mas a gente não ia prever que o avião ia cair. Então o efeito disso gerou a morte de todo mundo. Então o mundo também é muito robusto para nos entristecer, para nos trazer a má sorte também. E o foco no efeito é como se a gente pudesse controlar o mundo e não pode. O que você pode controlar é você mesmo, com sua boa vontade, sua intenção. Seu princípio, suas ideias. Suas ideias, seus valores. Por exemplo, se nosso atleta tivesse talvez um pouco mais de Kant, ele não partiria para agressão, né? Embora na hora do afeto tá esquentado, tá forte, é difícil você pensar. Mas se você tornar um hábito a boa vontade e a intenção, principalmente na área esportiva, só um minuto, Fábio. Eu lembrei agora de um atleta, por exemplo, do Bahia, Bitonha, de 1934, que ele se suicidou depois que ele atacou o árbitro, o Vivaldo Tavares, no intervalo de um bavio, ele deu um murro no árbitro, igual teve agora, domingo. Ele foi preso e envergonhado da sua atitude, depois que esfriou a cabeça. Disse, que merda que eu fiz, velho, aqui, envergonhando minha família, fudido. Foi preso. Ele tomou uma dose de cianureto, daqueles que vende na feira, de Clumbinho.
e se matou simplesmente por conta disso aí. Diga, Fábio. Eu esqueci. Uma intervenção é idiota, porque apenas uma letra separa Kant de Canu, né? Mas é legal, é idiota, mas é sacanagem, não, porra. Ainda bem que não foi aqui aí, não trouxe não, é xixi. Eu trouxe Freud, foi o futuro de uma ilusão e o mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura, para também falar um pouquinho de como essa agressão, ela nos faz perceber que nós estamos sempre entre um polo e outro. Se a gente se educa, também fica chato, entediado demais. Você, não, desculpe aí, viu? Você fez esse gesto, perdão. Não, desculpa, né? Não é isso. Existe o espaço da natureza, sim, né? Mas o que a gente esse equilíbrio. A gente vive buscando esse equilíbrio entre um polo, que é a natureza bruta, o instinto, o gato. Quem tem gato sabe, o gato arranha a bota, o gato não tá nem, o gato apronta, porque ele não tem a cultura. Nós somos animais culturais. Nós somos tristes. Porque precisamos do futebol para nos alegrar, caralho. Senão a gente não aguenta. Porque a gente precisa do carnaval, da sexta-feira de noite para dar aquela saidinha básica. Porque senão a gente se mata, porra. Porque a gente precisa estar convivendo e sempre como se a gente usasse focinheiras. Nós somos animais como focinheiras. E aqui a gente tem, não sei se o horário ainda dá, mas o Leviatã, de Thomas Hobbes, que é o texto fundador do Estado, 1651. Então, o Estado existe para nos colocar essas focinheiras e a sociedade, para que a gente não se morda uns aos outros. Mas o que acontece? Porra, viver com essa focinheira é foda, é chato pra caralho. Você tem que de vez em quando tirar essa merda. Por que a gente então precisa do conflito físico do futebol, de estar lá gritando, parecendo os malucos? Pra extravasar. Porra, claro. Porque senão a gente não aguenta, velho. Porque é foda viver. Você ficar bilolado lá. E a gente só convive assim. O problema é que a gente só convive bem também assim, com as focinheiras, com cada um no seu espaço. Mas isso se torna insuportável se você não tiver esses momentos de extravasar. Só que o momento de extravasar não é dar murro no atleta, não é esculhambar. Exatamente. É, como você falou, buscar o equilíbrio. Está em Aristóteles, que não veio. Aristóteles faltou. O equilíbrio. Mas ele está em Ética a Nicômaco. Na página 47 você tem um conceito de equilíbrio, que é onde você tem a covardia e a valentia. Por exemplo, quando você dá um murro em outro que tá, você é valente, pá. Ou entre a valentia e a covardia está o quê? A coragem. A coragem é um meio entre os dois. Você tem a coragem de virar aquele jogo mesmo com 2 a menos, por exemplo, como tivemos em 92. Você teve coragem ali. Você nem foi valente, nem foi covarde. Então, é sempre buscar esses equilíbrios na vida, né? Buscar a prudência e o meio termo das coisas, para poder ver se a gente chega bem nessa... Não vamos perder no fim, todo mundo morre. Eu estou com o tio morrendo no hospital português, tá? Indo até que visitá-lo. Eu vou estar assim na situação dele, vocês também, se vocês não pensem, a gente não vai ficar. Mas até chegar lá, vamos tentar conviver bem, conviver melhor. E o desporto é um grande patrimônio da humanidade para isso. Não foi fácil conquistar o desporto. O desporto vem da noção kantiana de humanidade. Para Kant, a humanidade formava um grupo só, de baías, de vitórias, de negros, de brancos, de... Todos os seres humanos formam um grupo só. Daí a noção de humanidade. Temos 200 anos só de humanidade. No entanto, a gente vê esse patrimônio de vez em quando ameaçado por conta desse estado animal nosso, que é muito pulsante. E ainda bem que nos faz viver essa coisa de querer vencer. Mas que na ausência do estudo e da cultura, do entendimento, fica aí, vira gato, vira bicho, não tem condição, a gente não é bicho. O que a gente tem de melhor ainda é o pensamento. É o pensamento que nos faz diferente. Não é outra coisa, não. É saber pensar, é querer pensar, é prezar o pensamento. Porque senão a gente é um animal qualquer. E a gente não é um animal qualquer. Quando você fala de equilíbrio, você começou o nosso papo aqui falando do senta que é de menta e do chupa que é de uva. Não deixa de ser um equilíbrio de você ser provocado, aceitar a provocação e provocar na mesma medida. De uma maneira que é bem-humorada, que faz parte do futebol, que faz parte do esporte, mas aceitar
que a gente chegue para ele e fale, sente que é de menta, e ele fale, chupa que é de uva, e a gente sente numa mesa, ele tome cerveja e fale de futebol. Sim. É claro que hoje é muito triste a gente entrar numa rede social e receber a quantidade de xingamento que a gente recebe. A gente tem que aprender simplesmente a ignorar. A verdade é essa, é um exercício diário de aprender a ignorar. Até que nos elogia, para a gente não achar também que está aqui em cima, e também ignorar as críticas e os palavrões e os xingamentos, para não achar que a gente está aqui embaixo. Por exemplo, o que eu achei já até sagaz de torcedores de Bahia e Vitória foram as brincadeiras ontem quando a luz apagou, dizendo, Bruno, desligou o disjuntor. O outro falou, Mancini no escuro, todo mundo viu que Mancini no escuro mandou apagar, foi a luz mesmo. Então você já começa a ver que existe um espaço para brincadeira. Só que a gente vê a violência antes disso tudo, a intolerância no convívio, principalmente nas redes sociais, porque na rede social todo mundo é imponente, empoderado, e fora dela no convívio é bem diferente. Só que pra gente até finalizar, já que o nosso tempo está acabando, infelizmente, Paulo, tem a questão, que é o assunto que Cássio, a gente passou o dia hoje quase que debatendo sobre isso, a reação das instituições sobre o caso. Porque todo mundo fala, por que vocês não falaram de Vinícius? Nós falamos de Vinícius. Por que vocês não falaram que fulano bateu? Não, a gente sabe que Canu, Rainer, Denilson, Edson bateu, que Zé Rafael tentou agredir Rainer, sim, que Iago bate em Vinícius por baixo. Tudo isso a câmera flagrou. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E tá aí para todo mundo ver. Mas tem a questão que você falou também do desporto, do que o Vitória acabou fazendo num contexto de jogo, numa conjuntura de fatores, mas que acabou dando causa, sim, para o fim de uma partida, para o fim de um clássico, que foi a expulsão de Bruno. O que motivou, na sua opinião, a decisão do Vitória, com base em tudo que a gente está vivendo? É difícil a gente fazer qualquer prospecção disso, porque eu não sei como eles reagiram, mas o fato é que sempre quando a gente escolhe algo, a gente deixa no nada milhões de outros algo que poderiam ser escolhidos. Então, a gente nunca vai saber se aquela escolha foi a mais certa ou não, porque não há como comparar com outras, uma vez que as outras não existem. Não aconteceu. Então, o drama humano também diário, e aqui estou pensando qual autor eu chamaria, deixa eu ver se ocorre aqui, mas quem poderia falar sobre isso não está aqui, que é Spinoza, que eu não trouxe. É Spinoza, esse autor, Baruch de Spinoza, de Amsterdã, século 17. Então, quando você escolhe algo, você deixa na inexistência milhões de outros algos. Então, a gente, condenado à liberdade, como Sartre recupera isso no século passado, nós somos condenados à liberdade de escolher. Né? Eu escolhi vir para cá e não me descansar para amanhã participar de uma banca de mestrado. Eu não sei como foram as outras opções, como seria se eu ficasse dormindo. Posso até imaginar, sim, mas não tenho como escolher mais, não tenho como saber mais, porque não existe. A gente nunca vai saber se o Vitória poderia vencer o jogo. Não, nunca. Segurar aquele empate, segurar um registro histórico esportivo heróico. Então por que a gente vai se atormentar e gastar energia em algo que não é? O que foi o que foi escolhido. Só podemos trabalhar com isso, porque isso aconteceu. Mas agora o que a gente pode é aprender com isso que aconteceu e nas próximas escolhas saber, eu escolhi aquilo naquele dia, foi uma merda, dessa vez eu vou escolher diferente, para tentar ver se... A gente nunca vai saber se está certo. Nossa. E a possibilidade da gente estar errado, só para fechar esse pensamento de Spinoza, é muito grande, porque você tem uma escolha na sua vida contra milhões de outras que você poderia fazer. Sim. Eu poderia não ser jornalista, escolhi ser jornalista. Eu nunca vou saber como seria se eu tivesse escolhido fazer medicina, ou não ter feito não ter viajado pelo mundo, ou, sabe, poderia ter feito outras escolhas, não fiz essa, depois fiz ser professor, 2 escolhas realmente no Brasil, terrível, mas é pegando esse gancho, desculpa até que eu ter tentado interromper ali, porque nos parece que temos tanta dificuldade de compreender o erro, assumi-lo, para que a outra escolha já tenha um embasamento. Aprender com os erros. Aprender. Você falou um negócio aí que é esclarecedor.
você tem uma chance de errar absurda na sua escolha. Geralmente. E é bem provável que é. Então o normal é errar. Aritmeticamente é uma contra uma. Sim, a gente quase a Mega Sena. A vida é loteria o tempo todo. A gente já tem a lógica inédita e original de que errar é humano. Então, caramba, por que a gente tem tanta dificuldade de conviver com nossos erros, a ponto de, inclusive, e aí eu falo todo mundo, não tô falando desse episódio só do Vitória, não, da gente como sociedade, de mascarar, de buscar sempre ter razão. E de buscar sempre ter essa razão. E de sofrer quando isso é exposto pra gente. É isso, eu acho que talvez o caminho para entender isso seja a possibilidade da gente entender que nós somos muito sofridos, o ser humano, e ele busca sofrer menos, se proteger menos. Talvez por isso a gente busque, a gente prefira não ver, né? O remédio para isso, o aniversário de hoje recomenda, que é Schopenhauer, é a compaixão, é a solidariedade, é saber que o outro tá fudido igual a mim. Ele também tá errando, ou se ele tá acertando, ele não tá sabendo se ele tá acertando, se ele tá errando, ele tá escolhendo viver. Mas ele não tá sabendo, não tem como pesar, porque não tem como comparar. Por mais que ele imagine, que ele valore, que ele se ache convicto, né? Não tem como, porque você não tem como comparar suas escolhas. Então, talvez isso fale muito de nós todos, não só de todas as torcidas estão juntas nisso aí. E isso nos une, eu acho, o sofrimento das escolhas, que a gente não sabe se nunca serão as melhores, se será a mais correta. São sempre escolhas. Paulo, que aula, viu? Pena que é pouco tempo. Pena que é pouco tempo. Tirando, muito obrigado. Um dos brocando a rede, papo episódio vai ser profundo que nós tivemos aqui e destilando conhecimento, né? Já que falando de bar, destilando, pá. Não, é verdade. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, também. Espero que você volte em breve. Vamos fazer mais intervenções culturais que o Brasil precisa muito disso. As portas estão abertas. Qualquer assunto, vamos fazer uma coisa. Nossa mesa tá aqui. Quando vier a Copa, a gente fala umas coisas boas, falar das Copas. Muito obrigado também a vocês todos. Um abraço forte. Tchau, gente. Valeu, galera.